tarde. Boa tarde, a gente vem falar sobre o tema de hemiptera da disciplina de entomologia, que vai ser eu e o Andrei que vamos apresentar. Vamos começar aqui com a introdução dos hemípteros, né? Os hemípteros são uma das maiores e mais diversos grupos de insetos, né? Com aproximadamente 119 mil espécies em todo o mundo. Eles pertencem à ordem Hemiptera e são caracterizados por um conjunto único de adaptações morfológicas e funcionais que os tornam fascinantes tanto em termos de ecologia quanto de impacto econômico. Os hemípteros se dividem em dois subordens principais, né, que é o Heterotoptera e Homoptera. Os Heterotoptera, conhecidos como os percevejos verdadeiros, eles incluem desde pequenos percevejos até grandes percevejos predadores. Eles têm um corpo geralmente achatado e suas asas anteriores são parcialmente endurecidas, enquanto as posteriores são membranosas. Este arranjo de asas permite uma combinação de proteção e mobilidade. Já os homópteras incluem grupos como afídeos, cochonilhas e cigarras. Esses insetos eles frequentemente têm corpos mais arredondados e suas asas geralmente são membranosas. E também a principal característica compartilhada por todos os hemípteros é o aparelho bucal, né? Que é especializado, que é uma probóscide adaptada para a sucção. Esta estrutura é essencial para a dieta, né? Que pode incluir a sucção de fluidos de plantas ou, em alguns casos, até de animais. Além das suas adaptações alimentares, os hemípteros têm um papel crucial no ecossistema. Eles são muito polinizadores e contribuem para a saúde das plantas. No entanto, também podem ser pragas agrícolas. Por exemplo, os afídeos, como são conhecidos, por transmitir vírus que afetam as plantas, enquanto percevejos podem causar danos diretos à cultura. Alguns hemípteros, como os percevejos vetores de doença, de Chagas, também têm importância médica, transmitindo doença para os seres humanos, que não é bom para a gente isso aí, né? Isso destaca a necessidade de monitoramento e controle desses insetos para minimizar impactos negativos na agricultura e na saúde pública. Aí, em resumo, os hemípteros são um grupo diversificado ecologicamente e significativo de insetos, como característica morfológica e comportamento único, que afeta tanto o ecossistema natural quanto as atividades humanas. Agora eu vou passar para o meu colega aqui de trabalho falar sobre os hemípteros. Bom, meu nome é Andrei e eu vim falar sobre as classificações gerais dos hemípteros. Bom, a ordem é Hemiptera, né? O nome científico Hemiptera, a classificação superior Paraneoptera, a classe Insecta, o filo Arthropoda, a ordem Hemiptera, né? Como já tinha dito, e o reino Animalia. Bom, aqui eu trouxe algumas características gerais dos hemípteros, né? Na primeira ele está a diversidade de formas, na segunda a importância ecológica e na terceira as habilidades sensoriais. As características dos hemípteros, elas são bastante diversificadas, como por exemplo, nós temos os hemiélitros nos hemípteros, que são as asas dianteiras, que são parcialmente endurecidas e parcialmente membranosas. A parte basal ela é espessa e dura, enquanto a parte apical é membranosa, e isso serve como um tipo de repouso para a asa, onde a asa ela fica plana, né, sobre o corpo do inseto. O estilete bucal, a maioria dos hemípteros eles possuem um estilete bucal modificado, né, que é usado para perfurar as plantas e os animais e sugar os fluidos, como a seiva e o sangue. Esse tipo de estilete, né, ele pode variar em comprimento e forma dependendo da dieta do inseto. Um exemplo é a perfuração de plantas e o sangue também, como eu já tinha dito. A diversidade alimentar dos hemípteros, alguns hemípteros eles são
fitofagos, se alimentam de suco de plantas, enquanto outros eles são parasitas e eles se alimentam de sangue de mamíferos e das aves. Sobre a importância ecológica, muitos insetos, né, dessa ordem eles desempenham papéis importantes nos ecossistemas, como os polinizadores, predadores naturais e também as pragas agrícolas, que é um grande problema aqui para a agricultura, né? Alguns desses fatores eles são bastante importantes, pois algum desses insetos da ordem Hemiptera eles podem causar danos para os humanos, para os animais e para as plantas. Aqui eu trouxe 3 subordens, né, que é a Heteroptera, Auchenorhyncha, Sternorhyncha. Bom, a primeira ela é uma subordem de percevejo, que eles possuem antenas curtas e também um corpo achatado. Eles são predadores de insetos e também de invertebrados, como os animais, como por exemplo as pombas e os morcegos, e também tem os herbívoros, que eles se alimentam de planta. Na segunda subordem, ela inclui as cigarras, cigarrinhas e as moscas brancas. Essa subordem ela é classificada por ter antenas longas e um corpo cilíndrico. Eles também se alimentam de plantas e algumas espécies dessa subordem, elas podem causar danos significativos às plantas. Muitas dessas espécies elas possuem a capacidade de poder se saltar em longas distâncias. Na terceira subordem, ela é mais especificamente ligada aos pulgões, às cochonilhas e aos psillídeos, que eles se caracterizam por ter antenas curtas e um corpo oval. Elas também se alimentam de plantas e elas causam danos transmitindo doenças. Algumas dessas espécies produzem um melato, que é uma substância açucarada que atrai outros insetos. Elas possuem um ciclo de vida complexo e também elas têm diferentes formas de estágio e desenvolvimento. Essa aqui é um exemplo da subordem Auchenorhyncha. Essa subordem, ela, né, como eu já tinha dito, ela inclui as cigarrinhas, as cigarras e as moscas brancas. Aí, ó, esse é um exemplo. Elas têm o corpo bem longo, corpo cilíndrico e as asas e antenas bem longas. Esse é um exemplo de cigarra, né, que se alimenta da seiva das plantas e elas podem causar danos significativos nas plantações. Esse aqui são as famílias, né, que eu trouxe 4. Nesse primeiro slide aqui tem 2 famílias, a Pentonomidae, e essa família ela abriga os percevejos escudo, que são conhecidos por ter a sua aparência em forma de escudo. E a segunda é a Cicadelidae, que inclui as cigarras e cigarrinhas verdes, que eles são membros dessa família, e elas se caracterizam por ter asas transparentes e um salto vigoroso e também diversas colorações. Nesse outro slide aqui eu trouxe mais 2 famílias, né, que é a Aphididae e o Reduvidae, que são o Aphididae, eles são pulgões, são membros, né, dessa família, e eles são conhecidos por ter a capacidade de reproduzir rapidamente e causar danos bem significativos nas plantações. O Reduvidae, eles são a família dos barbeiros. Eles são conhecidos por ter uma picada dolorosa e alguns insetos, né, eles são transmissores da doença de Chagas. Agora eu vou falar sobre a morfologia dos hemípteros, né? Os hemípteros, como percevejo de pulgas, são bem interessantes quando você olha de perto, né? Agora vamos ver como eles são. A cabeça aqui, né? A cabeça deles tem antena que pode ser pequena ou grande, dependendo da espécie, né?
ele tem um bico que se estica para furar e sugar os líquidos, seja das plantas ou de bicho. O tórax aqui. No tórax, que é a parte do corpo onde estão as pernas e as asas, eles têm 3 pares de perna e que ajudam eles a andar ou saltar. Quando tem asa, as da frente são meio duras e cobrem as de trás, que são mais finas e membranosas. E também tem alguns casos que as asas podem ser pequenas ou até não aparecer. Aí aqui no terceiro, que é o abdômen, né? O abdômen é a parte final do corpo e é dividido em vários pedaços. Aqui fica os órgãos reprodutivos e às vezes outras partes especiais para se defender ou se comunicar com outros hemípteros. Essas características elas ajudam os hemípteros a se adaptar e sobreviver em diferentes lugares, a se alimentar de maneira variada também. Agora aqui vamos falar sobre a reprodução dos hemípteros, né? A reprodução dos hemípteros é um processo bastante variado, mas aqui estão alguns aspectos que eu vou falar geral assim. O acasalamento, né, em primeiro lugar. O acasalamento geralmente ocorre quando o macho e a fêmea se encontram e se unem para a cópula. Em muitos hemípteros, o macho pode realizar uma dança ou emitir sinais para atrair a fêmea, né? Aí já em segundo lugar aqui eu vou falar sobre a transferência de esperma. Durante a cópula, o macho transfere o esperma para a fêmea através de um órgão especializado e também em alguns casos o macho pode também transferir um saco de esperma que fica armazenado dentro da fêmea. Aí em terceiro a gente pode falar sobre a postura dos ovos, né? Que após o acasalamento, a fêmea deposita os ovos em locais bem protegidos, né? Como sob folha, no solo ou em estrutura construída por ela mesma. O número de ovos pode variar bastante, de pouco a centena de ovos, dependendo da espécie, né? Isso aí. Aí o desenvolvimento. Os ovos eclodem em ninfa, que são miniatura dos adultos, mas sem asa e com um corpo mais simples, né? As ninfas elas passam por várias mudanças, né? Até se transformar em adulto. Durante essa mudança, elas crescem e desenvolvem a característica adulta, como as asas, né? Aí a gente pode falar também sobre os cuidados parentais, né? Que em algumas espécies a fêmea pode cuidar dos ovos e das ninfas. Por exemplo, algumas espécies de percevejos carregam os ovos no corpo até que eles eclodam. Esse ciclo de vida, ele que varia conforme a espécie, ajuda os hemípteros a se adaptarem em diferentes ambientes e condições. Aí aqui é um exemplo de reprodução sexuada, né? De 2 insetos ali, um fêmea e um macho. Agora eu vou deixar com o Andrei aqui para falar sobre o ciclo de vida. Bom, agora falando sobre o ciclo de vida dos hemípteras, né? O ciclo de vida deles consiste geralmente em 5 fases, onde consiste no ovo, né? E os hemípteras eles têm um ciclo de vida incompleto. Bom, para começar, o ciclo de vida dos hemípteras, né, como os percevejos e das cigarras, ele segue um padrão, geralmente de metamorfose incompleta. E ela também é conhecida como hemimetabolia ou hemimetábolo. O ciclo de vida ele compreende 3 estágios, que é o ovo, a ninfa e o adulto. No ovo, os hemípteras eles iniciam o seu ciclo de vida quando os ovos eles são depositados, geralmente em locais, né, como o meu colega já tinha citado, em locais que fica próximo ao seu alimento, e os ovos eles podem variar a sua aparência dependendo da espécie, né? Na ninfa é quando o ovo eclode e o adulto e o filhote ele já nasce com a aparência de adulto, e eles têm muitos aspectos idênticos, mas geralmente ele é menor, né? E ele ainda não possui as asas totalmente desenvolvidas. As ninfas elas passam por uma série de estágios, né?
durante os quais eles crescem e se desenvolvem, e durante esse estágio elas se alimentam e se locomovem em busca de alimento. Na fase adulta, né, após completar os estágios de ninfa, o hemíptero ele passa pela última mudança, transformando de ninfa para adulto. Nesse estágio, suas asas elas já estão completas e desenvolvidas, né, e elas já estão prontas para se reproduzir. A forma e o tamanho ela pode variar amplamente, variando, né, de espécie para espécie de hemíptero. Esse aqui é o ciclo biológico, né? O ciclo de vida eles são 3 e o ciclo biológico eles são 5. Ali vocês podem ver o ovo, primeiro ciclo ali, né, da ninfa. São 5 estágios de ninfa até ele chegar na fase adulta. O tipo de alimentação. As cigarrinhas elas se alimentam das seivas das plantas, e algumas espécies têm o hábito de se alimentar, né, das raízes subterrâneas. Aqui eu trouxe um exemplo de cigarrinha, né, que é a famosa Dalbolus maides, que ela é a famosa cigarrinha do milho. E a importância agrícola e a importância para a saúde humana. A ordem hemíptera, né, é uma grande ordem de extrema importância, pois algumas espécies elas são pragas em plantações e algumas espécies são transmissoras de doença, como os barbeiros, que elas são responsáveis pela doença de Chagas, como eu já tinha até citado antes. Aqui a cigarrinha que eu tinha falado, Dalbolus maides, ele é um inseto de cor branco palha. Ele pode apresentar uma coloração meio acinzentada e ela mede em cerca de 0,5 centímetros. E ela se alimenta da seiva da planta do milho. Esse aqui é um exemplo de ataque, né, da cigarrinha do milho. E agora eu vou passar para o meu colega novamente. Agora eu vou falar sobre espécie de hemíptero mais comum na lavoura, né? Aqui a gente pode falar que para manter as espécies mais comuns na lavoura, a gente pode falar que tem muitos hemípteros, pode parecer e causar problemas. Aqui alguns dos mais comuns que a gente pode encontrar, que são os afídeos, que é os pulgas das plantas. Eles são pequenos e parecem umas bolinhas verde ou preta. Eles gostam de se agarrar a folhas e sugar o suco das plantas, deixando as fracas e amareladas, podendo também espalhar doença entre as plantas. Aí tem as cochonilhas também, que parecem pequenas bolinhas brancas ou marrons nas folhas e caules, que eles se escondem sob uma camada de cera que eles mesmos produzem, que sugam os sucos das plantas e podem enfraquecê-las também. Aí também tem os percevejos ou barata, né? Que esses percevejos eles são chatos porque eles picam as plantas para se alimentar e pode até transmitir doença. Às vezes eles aparecem em grande quantidade e causam estrago na lavoura. Eles devastam a lavoura, né? Os percevejos. Um dos principais problemas que a gente tem, né? Aí as cigarras também agora, vou falar sobre, que são insetos que são conhecidos pelo barulho que fazem, né? Mas também são uma dor de cabeça para as plantas também. Elas depositam seus ovos nas folhas e quando as ninfas saem, elas sugam o suco das plantas e podem deixar as doentes, né? As plantas. Aí tem as trips também, que são insetos bem pequenos e podem causar estragos em muitas plantas. Que eles atacam as folhas e as flores, sugando o suco e deixando manchas pretas ou douradas, dependendo da planta, né? Aí, mosca branca. As moscas brancas, elas são pequenas moscas brancas, né? Que gostam de agrupar na parte de baixo das folhas. Elas sugam o suco das plantas e podem também espalhar a doença. Aí tem as mariposas e largata também, que é um dos problemas principais que a gente tem na lavoura.
que são... Não, mariposa e largata não, né? Aí tem o percevejo do fruto, esse percevejo eles atacam os frutos, provocando manchas e deformações, o que pode estragar a colheita. Aí também tem pequenos hemípteros de flores, que são alguns hemípteros que atacam as flores, sugando o suco e causando dano na produção. Agora eu vou falar sobre os métodos de controle. Para manter os hemípteros longe das suas lavouras e evitar que eles causem estrago também, tem alguns métodos que a gente pode usar, como o controle manual, né? Se você tem um pouco de problema que pode ser suficiente para pegar o inseto à mão, isso é mais trabalho. Mas funciona bem para pequenos ataques, porque passe a mão na folha e quando você passa a mão na folha e que você consegue tirar o inseto e ver, é um jeito bem direto de lidar com a situação. Aí, segundo, é a armadilha, né? Você pode usar a armadilha adesiva, que são aquelas fitas ou placas que grudam os insetos. Coloca essas armadilhas em locais estratégicos e elas vão capturar o inseto que passam por ali. Elas são boas para monitorar e controlar o número deles, né? Para saber se tem muita infestação ali, se está grande já. Aí, inseticidas naturais também, que a gente já existe alguns inseticidas que são feitos com produtos naturais, como óleo de NEM ou extratos de plantas. Esses produtos são menos agressivos ao meio ambiente e ajudam a combater os hemípteros sem prejudicar muito as plantas. Aí, em quarto, tem os predadores naturais, que é outro método de usar inimigos naturais dos hemípteros. Por exemplo, a joaninha e o crisopídeos, aquelas larvas verdes que adoram comer pulgões e outros insetos. Incentivar esses predadores pode ajudar a manter a população de pragas sob controle. Aí tem o controle cultural, que é mudar a forma como você cultiva suas plantas, né? Que é rotação de cultura, para manter o solo limpo e saudável e não deixar restos de plantas que pode reduzir a atração dos insetos. Além disso, plantar espécies que repelem esse inseto também pode ajudar. Aí também outro método é o uso de cobertura, colocar cobertura nas plantas como redes finas ou tecidos especiais, que pode ajudar a proteger as lavouras de insetos que ficam pousando nas folhas. Aí 7 tem a limpeza e manutenção, que é manter o ambiente da lavoura limpo e crucial, remover as plantas doentes, as folhas caídas e outros resíduos. Ajuda a reduzir os locais onde os insetos podem se esconder e se multiplicar. Aí esses métodos que eu falei podem ser usados sozinho ou combinado, dependendo do tamanho e da gravidade do problema, né? O segredo é ficar de olho e agir rápido antes que os insetos se espalhem mais, né? Agora eu vou falar sobre a diversidade dos hemípteros. Os hemípteros são um grupo de insetos que tem uma baita diversidade, né? Ou seja, tem quantidade enorme de tipo diferente. Eles estão em quase todo lugar, desde a lavoura até as florestas, e cada tipo tem suas características próprias. Vamos dar uma olhada e ver aqui alguns dos principais grupos. Tem os percevejos, né, Heteroptera, que são os percevejos que provavelmente vê mais em contato. Tem percevejo que se alimenta de planta, como o percevejo do feijão, e outros que são um predador, como o percevejo assassino, que se alimenta de outros insetos. Eles podem ter forma de tamanho variado, mas geralmente tem um corpo achatado e asas meio endurecidas. Aí tem o alfídeos, que é pulgas das plantas. Esses são bem pequenos e às vezes parece que estão cobrindo as folhas, como se fosse uma camada de sujeira. Eles se alimentam quando a seiva das plantas e podem se reproduzir rapidamente, causando problema nas lavouras. Aí tem as cigarras, né, que são conhecidas pelo barulho que fazem, que tem uma vida interessante. Elas passam a maior parte da vida como ninfas no solo, sugando a seiva das raízes, e só depois de muitos anos saem para a superfície para se tornar adultas e fazer aquele som característico, né, que todo mundo conhece. Aí tem a cochonilha, que parecem bem pequenas bolinhas brancas ou marrons também, grudadas nas folhas e no caule. Elas são ótimas em se esconder e sugam o suco das plantas, enfraquecendo elas. Aí tem as moscas brancas, que parecem pequenas moscas brancas, que parecem pequenas e costumam a se agrupar na parte de baixo das folhas. Agora eu vou falar sobre os impactos ambientais. Os impactos negativos são impactos negativos das pragas agrícolas. São
Muitos hemípteros, como pulgões e cigarrinhas, são pragas que prejudicam a cultura ao se alimentarem da seiva da planta, transmitindo doença e enfraquecendo as plantas, como eu já disse anteriormente. Vetores de doença. Eles podem transmitir doenças para plantas, como o fitoplasma, que afeta várias culturas importantes também. Impactos positivos sobre o controle biológico. Alguns hemípteros, como as joaninhas, ajudam a controlar as pragas, né? Consumindo elas. Como eu falei anteriormente, das joaninhas e do outro inseto lá, que eu já não lembro mais o nome deles, que eles podem matar os outros insetos da mesma espécie, né? Para a cadeia alimentar, eles são importante fonte de alimento para muitos predadores, como ave e outros insetos, contribuindo para o equilíbrio do ecossistema. E esse foi o nosso trabalho de entomologia. Bom, esse foi o nosso trabalho de entomologia. Obrigado a todos.